Mateus capítulo 28 e verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Vamos ler de novo? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Os irmãos podem tomar vossos assentos. Nós, nesta noite, queremos falar sobre a nossa posição em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Muitas vezes, irmãos, nós aceitamos Jesus e não sabemos o que isso representa no mundo espiritual. Não sabemos em que sentido isso afeta no mundo espiritual. Então nós queremos hoje esclarecer alguns pontos, porque a gente vê que muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos, eles lutam e às vezes são derrotados não por causa dos problemas que estão enfrentando. São derrotados por falta de uma perspectiva, por falta de saber ou por falta de reconhecer a sua posição em Cristo. Então hoje nós queremos falar alguma coisa nesse sentido, e aquilo que eu não puder transmitir na minha incapacidade humana, eu creio que o Espírito Santo vai esclarecer aos irmãos. A Bíblia aqui, meus irmãos, no capítulo 28, verso 18, fala de Jesus depois de ter sido ressuscitado, depois de aparecer aos discípulos, depois de aparecer às irmãs, as Marias, que foram lá no sepulcro, depois de aparecer aos discípulos, depois de aparecer a Tomé. Jesus, mais uma vez, aparece para os seus discípulos, e esta é a última vez que ele aparece aqui na terra para os discípulos todos juntos. E ele, então, coloca esta palavra, ele agora afirma, ele expõe o que ele é, quem ele é a partir daquele momento. Ele diz agora: todo poder, toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Ele estava dizendo: olha, agora, quando eu estava com vocês antes, eu não tinha todo o poder. Eu tinha poder, mas eu não tinha todo o poder. Por quê? Porque tudo que eu operava pela vontade do Pai e a auxílio do Espírito Santo. A Bíblia mesmo mostra para nós que o Espírito Santo é que agia na vida de Jesus, por isso que ele fazia milagres. Quando eu disse que Jesus foi ressuscitado, é porque ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, era uma autoridade que estava subjugada a Deus, ao Pai. Estava subjugado às condições terrenas que ele estava vivendo, sendo homem aqui na terra. Então, ele não estava com todo o poder. Mas depois de ele ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia, encontrado os discípulos agora nesta situação, agora mudou a situação. Agora mudou a relação de Jesus no mundo espiritual. Antes ele tinha poder, mas esse poder de Jesus era um poder limitado. Tanto isso é verdade que a Bíblia relata, ali em Mateus mesmo, que uma certa feita Jesus foi orar, foi jejuar, e ele ficou lá 40 dias e 40 noites, quando no final ele teve fome e foi tentado por Satanás. O que a Bíblia relata? A Bíblia não pode mentir. A Bíblia diz, meus irmãos, que Satanás pegou Jesus e levou-o até o pináculo do templo. Levou-o até o pináculo do templo. Ou seja, Satanás teve condições de pegar Jesus e levar ele para onde ele queria. Então veja, mas hoje já não é assim. Porque ele estava em forma humana. Jesus estava na forma humana. E ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós em todas as coisas, porém não pecou.
mas agora ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra, e embaixo da terra. Então, meus irmãos, o poder do Senhor Jesus é um poder ilimitado. O poder de Jesus não pode ser comparado a nada nesta terra, a nada no céu. Ele é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse revela muitas vezes essa palavra, que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder sobre todas as coisas. Isto, meus irmãos, nos leva, ou tem que nos levar a entender que quando nós estamos agora servindo a esse Jesus, nós não estamos servindo a alguém que às vezes pode nos ajudar e às vezes não vai poder nos ajudar. Nós não estamos servindo a um Deus que um dia ele corre ao nosso encontro rapidamente e alcança nós antes da dificuldade chegar, e algumas vezes ele vai tentar nos ajudar, mas vai ser impedido por alguma coisa, por algum motivo e não vai conseguir chegar. Não, nós estamos servindo a um Deus que tem todo o poder dos céus e na terra. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós temos que compreender que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos na mão do diabo. O diabo tem poder? Claro que tem. O diabo tem poder, porque a Bíblia afirma que ele é o Deus desse século. E tem cegado o entendimento das pessoas para que não creiam na verdade. Então, por isso que nós vagávamos neste mundo, sem Deus e sem salvação. Andávamos para um lado, para o outro. Um ia para um lugar, outro ia para uma religião, outro ia para outra religião. E assim nós vivíamos. Até um dia que Deus, ele veio ao nosso encontro e nos trouxe, aleluia, a revelação do Filho do seu amor. E agora, nós vamos lá para João capítulo 1, verso 12, a qual a Bíblia diz que agora nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No momento em que nós agora cremos no nome de Jesus, a partir do momento em que eu agora sei que eu sou filho de Deus, eu não sou filho de qualquer um Deus. Eu não sou filho de alguma coisa que um dia pode me ajudar, outro dia não pode me ajudar. Agora eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Se Deus é intocável, eu também serei intocável. Como assim, pastor? Aleluia. Nós seremos intocáveis até o momento que estivermos dentro da vontade de Deus. Então a nossa relação, a nossa posição com Cristo, ela se dá através de uma revelação. Assim como nós temos uma revelação que Jesus é o Salvador, e você está aqui hoje na igreja porque você recebeu essa revelação. Assim como nós recebemos a revelação de Deus, que para nós entrarmos no céu pelas portas, devemos aceitar a Cristo e manter uma vida em santificação. Essa santificação também é uma revelação. Porque muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, mas não têm uma revelação de santidade. Servem a Deus do modo deles. Servem a Deus conforme os seus costumes, mas não com a revelação de santidade. E nós recebemos isso. Então, tudo que nós temos da parte de Deus, toda forma de conhecimento que nós alcançamos da parte de Deus, ela é alcançada por revelação. E essa revelação da nossa posição em Cristo, nós estávamos falando aqui sábado, conversando a respeito dessas coisas, a respeito dessa revelação que muitas pessoas não têm. Perde-se uma grande vantagem sobre o mundo espiritual quando nós não entendemos a nossa posição, que nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas têm medo do diabo sendo crentes. Muitas pessoas têm medo de macumba sendo crentes. Muitas pessoas têm medo de passar por baixo de uma escada sendo crente. Muitas pessoas têm medo de passar, ou um gato preto passar na sua frente, porque ele tem medo daquilo ali, sendo crente. A nossa posição em Cristo é muito mais elevada do que qualquer bruxaria, do que qualquer feitiçaria. Mas isso tem que ter uma revelação. Nós, meus irmãos, usamos muito a nossa cultura, nós usamos muito as nossas crentices e acoplamos ela ao Evangelho, e isso não dá certo, isso destrói a fé. O que a Bíblia diz que vence o mundo no crente? Como que o crente vence o mundo? A Bíblia diz lá em João, 1 João, se não me foge a memória, ele diz:
o que vence o mundo é a vossa fé. Não é a vossa crentice. Não é aquilo que você pensa sobre alguma coisa, mas a fé em Cristo Jesus. Saber que Deus está muito mais acima de que qualquer outro ser, mesmo que Satanás. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. E como nós somos filhos desse Deus todo-poderoso, nós estamos debaixo das suas asas e nada nos pode tocar, porque Ele é maior que todas as coisas. Aleluia. Mas tem gente que ainda vive dentro da sua crendice. Tem gente que vive dentro dos seus costumes, dentro daquela relação de vida que ele vivia. Ele simplesmente trocou a sua vida de fé, hoje é em Cristo, mas continua olhando para aquelas coisas, não entendendo que a nossa posição em Cristo é elevada demais. Não podemos mais viver com medo. A própria Bíblia diz que nós não recebemos um espírito de medo, mas de força, de fortaleza. Amém? Nós temos um poder em Cristo. E quando nós estamos escondidos em Cristo, nada nos pode tocar. Essa é a razão por que nós devemos andar e não questionar a palavra de Deus. Andar na verdade da palavra, viver conforme a palavra. Quando nós andamos na palavra, vivemos conforme a palavra, não precisamos ter medo de nada. Porém, meus irmãos, quando nós estivermos andando em desconformidade, aí sim podemos ter medo. É a mesma coisa que nós tivermos uma chácara. Se nós tivermos aí uma grande quantidade de terra e essa terra é demarcada. Antigamente existia muito isso. As pessoas lutavam, brigavam por causa de terra. E às vezes as pessoas tinham terras que não conseguiam nem ver com os olhos, de tanta terra que tinha. Né? O seu horizonte não alcançava. E às vezes alguém comprava um outro pedaço de terra, iam lá fazer a demarcação, colocavam ali as suas estacas, colocavam ali as suas cercas, e aí eles chegavam lá por 1 metro de terra, eles abrigavam. Então, meus irmãos, existe um território na nossa vida, que é o território de Deus. E existe um território que nós não podemos ultrapassar. Porque se eu ultrapassar a cerca e for no território inimigo, eu vou levar chumbo. Eu vou ser alvejado, porque ele não tem prazer em mim. Nós éramos dele e hoje nós não somos mais. Nós temos agora uma demarcação espiritual. O sangue de Jesus faz a separação de mim e o mundo, de mim e Satanás, de mim e toda e qualquer maldade que existe nessa terra. E o sangue de Jesus é o delineador da onde eu estou em Cristo. Agora, se eu ultrapassar os limites do Evangelho, se eu ultrapassar os limites da Palavra de Deus e entrar no mundo, entrar no território inimigo, meus irmãos, é certo que nós vamos sermos alvejados por Satanás. Mas enquanto nós estivermos dentro dos limites da Palavra, enquanto nós estivermos dentro do território da obediência, nada pode contra o cristão. Não existe macumba, não existe feitiço que possa contra o crente. Porque o crente tem uma posição em Deus muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque agora nós somos filhos. Em Romanos 8,32 também tem uma passagem que explica a nossa relação. Eu gostaria que você abrisse. Romanos 8,32 explica aqui a nossa relação com Cristo, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, escute isso, irmão, isso é o apóstolo Paulo, esses homens eram homens de Deus, eles não tinham medo de nada, nada os afligia. Eles diziam assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha a posição de Paulo, a revelação que ele tinha sobre a sua posição em Cristo. Ele disse: nada pode me separar. Não é tribulação, não é fome, não é nudez, não é espada, não é nada nem dessa vida, nem do porvir, nem poderes, nem potestades. Nada pode me separar do amor de Deus. Agora eu pergunto, é essa a revelação que os crentes têm hoje? A primeira luta, o primeiro problema, a primeira adversidade, cai a sua fé. A primeira luta, o primeiro problema, a primeira adversidade, não vem mais na igreja. Se alguém se levanta contra ele, a pessoa reconhece ou sabe que de repente aquela pessoa que tem se levantado contra ele é um feiticeiro, é um macumbeiro, é qualquer outra coisa que esse mundo tem, ele já teme. Ele já vem para a igreja pedir oração, fazer campanha, fazer isso e fazer aquilo, porque tem temor. Mas o meu Deus e o teu Deus está acima de tudo isso. E Paulo tinha essa posição em Cristo. Ele sabia disso, ele disse: nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que ter essa revelação. Nós perdemos terreno para Satanás, irmãos, quando nós não temos essa revelação. Quando nós temos medo. Tem muita gente. Nós temos que adquirir conhecimento. Isso é uma verdade. Adquirir conhecimento de muitas coisas. Para saber quem é o nosso inimigo e para saber lutar contra ele. Para que quando ele vier nós estejamos armados, estejamos alertas. Saber quem é o inimigo, porque a Bíblia diz que ele até se transforma em anjo de luz. Então nós temos que saber quem ele é. Saber pelas Escrituras, como ele trabalha. O apóstolo Paulo mesmo disse que nós não devemos ficar desapercebidos com os ardios de Satanás, porque ele é astuto. Nós temos que conhecer as suas artimanhas, mas não temos que ter medo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus sempre nos leva a crer nisso. Nós não temos que estar, irmão, ser crente e ter medo de ser crente. Ter medo de dizer para os outros que somos crentes. Ter medo de viver uma vida de oração e de jejum por ser crente. Nós temos que ter a nossa posição. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha isso na sua vida. Então, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Às vezes, a gente recorre a estudos bíblicos, a estudos sobre nova era, a estudos sobre satanismos, a estudos sobre feitiços, como a maçonaria trabalha. Isso tudo, irmãos, está impregnado. E os crentes hoje estão tão envolvidos com essas coisas que eles passaram de buscar um conhecimento e estão vivendo naquilo ali. Ou seja, em vez de eles estarem vivendo em Cristo, para Cristo e com Cristo, a preocupação deles é de ficar ali conhecendo e se aprofundando nas coisas do Satanás, nas coisas do diabo. Tem crente que não toma a Coca-Cola porque diz que a Coca-Cola é do diabo. Tem crente que não anda de moto e amarra porque a moto e amarra tem uma cruz dentro do farol. Tem crente que... Olha, várias coisas. Irmãos, nós estamos em Cristo. Aleluia. Nós estamos em Cristo. Sabemos que essas coisas existem. Sabemos que o mal existe. Sabemos que a maçonaria existe. Sabemos que o satanismo existe. Mas maior é que está comigo, contigo, do que aquele que está com ele. Nós temos que ter essa posição, irmãos, diante de Deus. Nunca me esqueço, uma vez, o falecido Patrício entrou na igreja e tinha um rapaz que nunca orou na vida, mas um dia veio de lá do Patrício. Ele vinha para a igreja e nunca orava. O Patrício chegou na porta da igreja e pronto, se atirou no chão, orando. Ele só saiu quando o Patrício terminou o que ele tinha que falar comigo e foi embora. Aí ele se levantou da oração. Isso não pode acontecer. Você não pode passar e saber que tem um macumbeiro e se esconder do macumbeiro. Que isso, meu irmão? Ele é que tem que pedir favor para ti. A minha posição diante de Deus é muito maior, muito mais elevada do que um feiticeiro. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo estava falando para um magistrado e daqui a pouco um ali que era macumbeiro, era feiticeiro do rei, do governador Agripa, estava ali conversando e daqui a pouco a camarada se levantou, o apóstolo Paulo disse: não vai fazer macumba contra mim? Não, o
apóstolo Paulo disse assim, eu te repreendo. E ele ficou cego na hora, porque quem está conosco tem poder. Aleluia! Quando Moisés chegou na presença de Faraó, tinha lá os feiticeiros. E Moisés disse, Deus mandou trazer o meu cajado aqui, e ele vai fazer um sinal de que é ele que está comigo. Largou o cajado, se transformou numa serpente. E eles olharam e disseram, Faraó, nós também sabemos fazer serpente. E largou, aleluia, suas varas no chão, e todas elas viraram serpente. O Moisés ficou apavorado, disse, agora é mais serpente do que a minha. Não, o poder de Deus sobre a vida de Moisés era maior. A vara de Moisés, que virou serpente, comeu todas as varas dos outros. Esse é o poder de Deus. Tem gente com medo de mandinga, irmão. Tem gente com medo de figa. Tem crente, eu já passei por casa de crente, que tu vai entrar em cima da porta, na soleira, nas vergas da porta. Eu já vi. Tem ali pregado uma ferradura para dar sorte. Meu Deus, não sabemos a nossa condição em Cristo. Paulo disse, nós somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Se ele deu seu filho por nós, não nos dará com isso todas as coisas. Não nos dará com ele todas as demais coisas que eu preciso, que você precisa. Por que passamos por necessidade? Por que as portas não se abrem? Por quê? Por quê? É porque a nossa posição está invertida na presença de Deus. As pessoas têm medo do diabo. Não podemos ter medo do diabo. O diabo tem que ter medo de nós. Quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, começou a fazer grandes coisas, grandes maravilhas, a ponto dos feiticeiros pegarem os seus livros e queimarem na praça pública e aceitar o Deus do Paulo. Era um Deus na vida de um homem, contra vários deuses na vida de todos aqueles homens que não conheciam a verdade. Eles largaram os seus deuses e se converteram ao Deus de Paulo, porque o poder que eles viram na vida do Paulo, do Deus do Paulo, era superior a ele. Paulo não andava se escondendo. Aí daqui a pouco apareceu 7 filhos de Cefas, que era sumo sacerdote lá dos judeus. E eles disseram, olha, nós vamos começar a fazer como Paulo está fazendo. Vamos começar a expulsar demônios. E acharam um camarada lá endemoniado e se juntou 7. Vamos expulsar. Chegaram lá e levantaram as mãos. Em nome do Jesus de Paulo, eu te expulso, Satanás. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles 7 homens apanharam e foram nus para casa. Foram nus para casa. Eles foram fazer aquilo que o Paulo fazia. Só que o Paulo tinha uma revelação da sua posição em Cristo. Ele sabia quem ele era em Cristo, tanto que ele sempre usou essa frase, eu sou o que sou em Cristo Jesus. Ele não era porque ele jejuava mais do que os outros discípulos e os outros apóstolos. Ele não era porque ele lia a Bíblia de capa a capa. Ele não era porque ele vivia isso, vivia aquilo, não. Ele obedecia. Ele nunca saiu dos marcos, aleluia, da palavra. Ele nunca ultrapassou seus limites na palavra. Ele estava na retidão do Senhor. E onde ele ia, as coisas aconteciam, porque existia ali o selo de Deus sobre o apostolado de Paulo. E Deus fazia milagres e prodígios e maravilhas por intermédio da mão de Paulo. Mas por quê? Porque Paulo reconhecia a sua posição em Cristo. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, que maltratou, aleluia, que até matou alguns. Mas quando ele recebeu a revelação do Deus chamado Jesus Cristo, ele foi o maior dos apóstolos. O maior dos apóstolos foi Paulo, porque ele soube a sua condição, a sua posição em Cristo Jesus. Aqueles homens foram lá açoitados por um demônio. 7 homens açoitados por um demônio. Foram embora sem roupa, envergonhados. Porque não é simplesmente você dizer, sai em nome de Jesus. Não é somente você chegar dentro do endemoniado e ficar gritando com ele ou falando em língua estranha que ele vai embora. Não! Tem que ter uma posição em Cristo Jesus. Tu tem que ter a fé em Cristo Jesus. Tu tem que saber que tu é maior do que os demônios, que tu é maior do que Satanás pelo poder de Deus que está na nossa vida, pela posição que nós exercemos. Sabe, irmãos, nós usamos o púlpito
em nome de Jesus para cantar. Nós usamos o púlpito em nome de Jesus para pregar, não é assim? Vamos pregar em nome de Jesus. Vamos cantar em nome de Jesus. Nós estamos falando em nome de Jesus. Só que essa frase em nome de Jesus, a gente não pensa muito bem o que ela representa. Representa uma coisa muito forte, que a gente fala, mas não tem essa revelação. Eu vou pregar em nome de Jesus. O que isso significa? Significa que quem deveria estar aqui para falar para você é Jesus. Mas Ele me mandou como cooperador da sua obra, em nome dEle, eu estou aqui pregando. E se eu estou no nome de Jesus, eu represento o nome de Jesus, eu represento a autoridade e o poder do nome de Jesus. Então, quando eu estou pregando, é na autoridade do nome de Jesus. Então, quando eu estou aqui ministrando, é na autoridade do nome de Jesus. Quando eu estou aqui expulsando um demônio ou orando por uma enfermidade, é em nome de Jesus, representando Jesus pelo poder que Ele tem. E esse poder é real. Nós não cremos nisso. Muitos de nós fizemos essas coisas e não cremos, porque falta a revelação da nossa posição. Eu estou aqui em nome de Jesus. Você está aqui em nome de Jesus. A tua posição quando tu toma o púlpito, a tua posição quando tu fala de Jesus para as pessoas. Existe uma história de uma igreja que tinha um terreno baldio, e naquele terreno baldio veio um circo para a cidade e se instalou do lado da igreja, no terreno baldio. E o pastor passava e fazia evangelismo para as pessoas virem na igreja. Certo? O pastor fazia evangelismo para as pessoas virem na igreja, ouvir a palavra de Deus. E o dono do circo, que era o palhaço, ele saía também fazendo a sua propaganda do circo. E chegava nos dias do circo, e enchia a tenda. E nos dias de culto, era 2, 3. E o pastor ficava intrigado. Mas como? Como que lá enche aqui é pouca coisa? E dava mais um dia de circo, lotado. Mais um dia de culto, não via ninguém. O pastor foi lá reclamar para o palhaço, dono do circo. Sabe o que o palhaço, dono do circo, disse? Você conta a verdade como se ela fosse uma mentira. E eu estou aqui contando mentira como se fosse verdade. Essa é a tua diferença. Eles creem na minha mentira porque eu falo com tanta ênfase que eles pensam que é verdade. Enquanto que tu prega uma verdade absoluta, mas não tem ênfase nenhuma, as pessoas não creem. Não prestam atenção. Elas não creem que aquilo é verdade, porque tu não dá ênfase naquilo. Então tem muito crente que vem aqui em cima do púlpito e prega uma verdade absoluta, mas o modo dele pregar não condiz. Não expressa essa verdade pelo modo dele falar. É a mesma coisa que nós, por exemplo, se eu chamar alguém aqui para cantar um corinho, canta um corinho aqui, irmã Rita. A irmã Rita vai estar assim: a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paciência. Te alegra, irmão. Eu estou cantando um corinho de alegria, mas eu não estou alegre. Às vezes eu prego de vitória, mas eu não estou vivendo vitória. Às vezes eu prego de bênção, mas eu não estou na bênção. Porque eu não tenho essa revelação da posição que eu tenho com Cristo. A hora que a igreja crescer, a hora que a igreja aprender a posição, essa revelação de quem tu é, de quem você é no mundo espiritual. Quando Jesus disse que nós estaríamos com Ele assentados nas regiões celestes, isso não quer dizer pouca coisa, irmão Paulinho. Quer dizer que tem poder na nossa vida. Mas homens utilizavam desse poder porque receberam essa revelação. Outros estão fracassando, estão caindo, estão indo embora, estão indo até para o inferno porque perderam ou nunca tiveram essa revelação. Tem homens, como eu já li, de homens tremendos na presença de Deus, que entravam dentro de uma firma e as máquinas paravam quando ele passava, porque ele tinha essa revelação do poder de Deus. Passar pelas pessoas, elas não sabiam o que estava acontecendo, simplesmente elas paravam e começavam a chorar diante daquele homem que passava, porque ele sabia quem lhe servia, e ele tinha uma revelação da posição que ele tinha com Deus. Hoje, irmãos, o nosso cristianismo é um cristianismo fraco. Por quê? Porque nós aprendemos como falar línguas estranhas, nós aprendemos como pular na igreja,
nós aprendemos, aleluia, muitas coisas, mas a posição realmente de cristão como deve ser, ninguém mais ensina. O crente é crente dentro da igreja, fora da igreja ele é capacho do diabo. Dentro da igreja ele grita, ele fala o nome de Jesus. Fora da igreja, as pessoas acham que ele é mudo porque não fala nada. Falta uma revelação da tua posição, da minha posição em Cristo Jesus. Quando nós tivermos isso, o mundo será mudado, o Rio Pardo será mudado pela expressão de Deus na tua vida, porque você recebeu uma revelação. Qual é a nossa posição? O que você representa no teu bairro? O que você representa no teu trabalho, na tua escola? Você é apenas, como dizem as pessoas, ela é crente. Ele é crente. Ou as pessoas olham e dizem, ó, lá vai um homem de Deus. Chama o marido e diz, veja aqui, meu esposo. Eu vejo que ali na frente está passando um homem de Deus. Quem era esse homem? Eliseu. Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu foi um homem que foi cercado por um exército. E junto com ele tinha o Geazi, o seu moço, aprendiz de profeta. Estava lá o homem com uma revelação. Ele era crente. E Geazi também era crente, só que sem revelação. Quando o exército cercou eles, Geazi se apavorou, abriu a janela da casa e disse, meu senhor, estamos cercados com o exército da Síria. E agora? O inimigo é maior. O inimigo nos cercou. O inimigo está em toda parte. E agora? Essa é a visão de muitos crentes. Quando saem para trabalhar, quando saem para estudar, quando saem para fazer qualquer coisa, eles só conseguem ver inimigo. Mas o Eliseu, irmão, não orou para que caísse fogo do céu para matar eles. Não orou para Deus, me esconde, Deus. Não. O Eliseu disse assim, Senhor, abre os olhos do moço. E os olhos do moço se abriram. E ele começou a ver cavalos e cavaleiros da parte de Deus, em maior número do que o exército da Síria. E sabe o que aconteceu? Aleluia! Deus cegou, aleluia, todos aqueles homens. Aqueles homens ficaram cegos. E Eliseu pegou eles pela mão, pegou o capitão pela mão e levou até a presença do rei. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha uma posição em relação a ele e o seu Deus. É por isso que nós não compreendemos. É por isso que nós ficamos pensando por quê que esses homens do passado diziam, tão certo como vive o Senhor, conforme a minha palavra. Mas como? Não tem que ser pela ordem e mandato de Deus, mas a minha palavra significa aquilo que Deus colocou no coração dele. Porque ele tinha uma posição dentro de Deus. Ele não falava por ele mesmo. E nós temos que ter essa posição. Você não é qualquer um. Você não pode ter medo. Você não pode, irmãos, ser subjugado por Satanás. Eu ouvi alguém dizer uma certa vez, um pastor, dizer que Satanás é o cachorrinho de Deus. Que às vezes para dar uma amedrontadinha no crente, Deus solta e ele vai lá e dá um aquário e puxa de volta. Mentira. O diabo é o Deus desse século. Só que nós somos filhos de Deus. O diabo não tem nada a ver com Deus. Deus não está segurando o diabo em coleira. O diabo está solto, pegando quem ele pode. Mas o crente ele não pode tocar, não pode chegar nem perto. Voltando para Paulo, quando aqueles homens foram ali desnudos, antes de serem atacados, aquele homem endemoniado, o demônio que estava no homem disse, eu conheço Paulo e Jesus a quem Paulo prega. Mas vós quem sois? Não tinha autoridade nenhuma. Ele não tinha poder nenhum, mas o diabo conhecia Paulo e o Deus que Paulo servia. Quando você anda na rua, o diabo te conhece e ele não pode te tocar. O Paulo, ele nunca pôde tocar. Ele disse, eu conheço Paulo. Paulo é ungido. Paulo tem fogo nas mãos. Paulo, quando ele abre a boca, sai labareda de fogo. Eu não posso chegar perto desse homem. Eu conheço Paulo. E o Deus de Paulo conheço também. Então não posso chegar perto. Mas vocês quem são? E o homem se atirou em cima de 7 e eles foram envergonhados para casa. Quem você é? Qual é a tua posição? A tua posição é como os filhos de César? Ou a tua posição é como Paulo, como Eliseu? Você sabe quem você crê. Eu sei em quem tenho crido, disse Jó, e por fim ele se levantará. Aleluia! Não confunda as coisas.
Você é mais do que vencedor em Cristo. Em Cristo, irmãos, nada nos abate, em Cristo não tem derrota, em Cristo não tem desemprego, em Cristo não tem, como Paulo disse, não há nada, nem potestade, nem fome, nem nudez, nem espada, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Vamos pedir para Deus essa revelação. Nós não somos alguém comum. Embora, irmãos, nós não tenhamos asa para voar, embora, irmãos, diante da sociedade nós sejamos às vezes os mais pobres, mas o poder e a autoridade que está sobre nós o mundo não tem. O que nós temos nas mãos, a posição espiritual que nós exercemos no mundo, ninguém tem. Só eu e você. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Em nome de Jesus, conforme a tua palavra que temos pregado, ainda, Senhor, que as nossas palavras sejam, Senhor, tão pequenas, tão fracas. Deus.